Boa noite a todos e a todas. Eu aceitei esse desafio dessa disciplina de Fundamentos da Iluminação. Essa disciplina, a princípio, as primeiras vezes que ela foi ofertada foi com o professor Tom, porque ele também é técnico, em teatro, então ele acabou, quando entrou no nosso curso como substituto, pegou essa disciplina. Aí depois, com a chegada de Tayanã e Matheus, Tayanã pegou essa disciplina, e eu sempre namorei essa disciplina, porque embora eu não seja técnica de teatro ou de iluminação, eu sou bacharel em teatro e sou professora de artes visuais, então as visualidades da cena me interessam muito, A estética da cena, a visualidade, a luz, a sombra, a projeção, a questão das cores, A questão da superposição de cores e de criar uma atmosfera com a luz, isso tudo é um tema que eu sempre estudei relacionado também com as artes visuais, Então, eu sempre namorei essa disciplina. Eu faço meus equipamentos de iluminação todos, eu mesma que construo, Quando eu dei aula para ensino básico, eu tinha os meus refletores de lata de Neston, porque eu tomava Neston. Eu amo Neston, como puro, assim, cedo. Não como mais porque eu já passei dos 40, Tem toda uma problemática aí do Neston. Mas eu faço meus equipamentos com coisas que eu tenho em casa, eu reciclo. Sempre gostei dessa questão da visualidade e da ambientação, E como trabalhei também muito tempo com exposições, montagens de exposições, eu sempre pensei numa cenografia e numa iluminação do ambiente, de uma exposição para criar atmosfera. E eu acho que isso conversa muito com o que é a iluminação no teatro, De criar atmosfera, de criar pontos de destaque, de criar luz e sombra, criar tensões, sensações. Então, vai ser a primeira vez que eu vou estar ministrando essa disciplina. Então, estou preparando a disciplina junto com vocês eu vou precisar muito da demanda de vocês também, porque eu idealizei uma coisa, não sei se vocês viram lá no Moodle, eu coloquei o plano de ensino lá, a gente vai falar um pouquinho hoje do plano de ensino e vai começar a falar um pouquinho dessas teorias. Eu vou mostrar umas imagens para vocês também. Então, eu construí um plano pensando pedagogicamente numa estrutura, mas eu quero muita contribuição de vocês, caso vocês possam e queiram dar contribuições, porque a gente vai construir juntos, E eu falo muito isso com os colegas, que é muito bom a gente dar a disciplina várias vezes, porque cada vez que a gente dá, a gente vai aprimorando a forma, A gente vai aprimorando o olhar, vendo o que funciona para uma turma, às vezes não funciona para outra. Igual quando a gente tem filho, igual quando a gente tem irmão, Um monte, mas cada um é de um jeito. Então, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. A troca vai ser muito importante. A gente pode trocar no grupo quando vocês estiverem lendo os textos que eu vou colocar na plataforma. Se vocês tiverem dúvida na hora que estiver lendo, mesmo que seja no final de semana, mesmo que seja de madrugada, eu sempre falo. Então, é importante que vocês coloquem lá no grupo. Pode colocar de madrugada, de manhã, final de semana. Eu não fico ansiosa, pode colocar dúvida, e quando eu sentar para olhar as mensagens, eu vou responder vocês, tá bom? Eu não fico toda hora, porque eu setorizo a minha hora de mexer no WhatsApp, por causa do doutorado, da coordenação, das disciplinas, das orientações de TCC. Então, eu tenho uma horinha que eu faço, assim, de tempo em tempo, eu paro e olho o WhatsApp. Então, vocês podem colocar lá no grupo, quando tiver dúvidas, tanto nas atividades que eu vou propor lá no Moodle, quanto dos textos que a gente vai ler, que a gente vai debater, tá bom? Bem, para começar, eu queria explicar a vocês como que eu resolvi dividir a disciplina. A gente vai ter muito trabalho assíncrono, tá?
muito trabalho que vocês vão fazer sozinhos, com a minha orientação, porque eu vou estar disponível numa carga horária que eu vou depois disponibilizar no grupo, um horário que eu vou estar de plantão para além desse tempo aqui na nossa aula, tá bom? Então, como a nossa disciplina é uma disciplina de 60 horas, veja bem, uma disciplina de 60 horas, que você vai ministrar em 11 semanas, ela vira uma disciplina de 5 horas e 40 minutos por semana, né? O que é inviável para a gente ficar online, infelizmente, porque a gente fica cansado, a gente está fazendo um monte de coisa. Então, a gente vai começar sempre 8h30 da noite, até a hora que eu achar que vocês estão rendendo também, né? Assim, que tem hora que não adianta eu falar, não, vamos até às 10 e chega às 9h30, tá todo mundo desesperado. Então, tem coisa que não adianta a gente forçar a barra. E eu vou fazer um outro horário depois de alguns plantões para vocês entrarem, quem tiver dúvida, para além desse. Além dos fóruns, que esse final de semana eu vou criar lá no Moodle, além dos momentos no WhatsApp que vocês podem trocar o tempo inteiro comigo, sempre eu vou responder lá. Se tiver com vergonha de perguntar no grupo, pode perguntar no privado, mas é bom perguntar no grupo, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida dos outros, tá bom? Então, eu estruturei a disciplina da seguinte forma. A disciplina, né, o semestre, ele está com 11 semanas, sendo que a 11ª semana, ela não conta quase, porque a 11ª semana seria a semana de P3, né, vamos dizer assim. Então, eu dividi o cronograma em 9 semanas. E deixei uma gordurinha, que é a 10ª semana, né, para a gente, se precisar, a gente lança a mão para fazer uma outra atividade ou alguma coisa que vocês tenham mais interesse. E a última semana, que seria de P3, mas que eu raramente dou P3, porque o aluno, para ficar em P3 comigo, ele tem que implorar. Então, é difícil, porque eu dou todas as formas da gente fazer uma coisa legal juntos, né? Então, como que eu dividi a disciplina? As 3 primeiras semanas, a gente vai estudar bastante teoria, que são teorias da estética da iluminação, da estética da cena, sabe? Pensar a luz, né? O fenômeno da luz, o fenômeno das cores, a composição cromática, a energia da luz, a atmosfera, a sensação da luz. A gente vai... Eu até botei uma luz. Ah, deixa eu ligar aqui meu negócio. Pronto, agora sim. Como diz a minha afilhada, eu tenho uma luz que faz pica-pica. E aí, preparei essa luz aqui para a nossa aula de hoje. Então, é importante a gente pensar, vamos lá, deixa eu ver o que eu estava falando. As 3 primeiras semanas a gente vai falar da teoria da luz, né? A teoria da iluminação. Vamos falar da estética, da beleza, vamos tentar analisar um espetáculo. Eu vou botar um link de um espetáculo lá na plataforma para vocês poderem assistir online. Eu quero que vocês assistam 2 espetáculos que eu vou falar hoje aqui. Eu vou botar o link lá, mas eu já vou falar, porque se vocês já encontrarem, vocês já assistem. Para vocês pesquisarem também imagens da história da arte, fotografia. Por quê? Quando a gente vai para a cena, para a visualidade da cena, todo o arcabouço, né, que a gente tem na nossa mente de experiências estéticas, isso influencia nas nossas escolhas, né? Tudo que a gente conhece, o que a gente já viu, a gente se inspira. A arte, ela é feita de transpiração e de inspiração. Então, as coisas que a gente vê, as experiências artísticas que a gente tem, as experiências estéticas, influenciam na nossa forma de lidar com a cena, né? Então, eu vou saber que se eu tiver com uma roupa azul e botar uma luz vermelha, às vezes não vai dar o mesmo efeito se eu tiver com uma roupa branca ou amarela e botar uma luz vermelha. Então, a gente também vai pensar a composição de cores. Então, essas 3 primeiras semanas, a gente vai falar de teorias da estética da luz. Eu comprei esse livro há um mês, né? Quando eu descobri que eu ia conseguir dar essa disciplina, já li. Chama Função Estética da Luz.
Função Estética da Luz, é do Roberto Gil Camargo. Nas outras 3 semanas, a gente vai falar da parte técnica da luz, teórica. O nome dos refletores, nome de lâmpada, tipo de... assim, esses nomes técnicos. Eu peguei uma apostila ótima para vocês, que eu vou colocar lá depois no Moodle também. E tô com esse livro aqui, Haja Luz, que é um livro que o Senac publicou, que tem tudo sobre iluminação. E eu descobri que um dos caras que fez esse livro é de Brasília, tá? Vou fazer essa tentativa essa semana, já falei com o Glauber, só estou esperando passar essa primeira semana de aula, que está confuso para os professores também, é confuso para vocês e também é confuso para a gente, tá? Então, as três primeiras semanas, teoria estética, e as outras 3, essa teoria da prática, né? A teoria técnica da luz. Para que isso? Vocês vão ser iluminadores? Não. Mas enquanto artistas, vocês saberem, quando vocês estiverem no teatro, perguntar se tem tal refletor, se tem isso, se é gelatina, os nomes técnicos dos urdimentos, né? As coisas que vocês vão acabar tendo contato na vida. Eu estou aprendendo mais agora, né? Eu sei como atriz, não como iluminadora, então acho que é importante esse diálogo, porque muitas vezes, por saber, isso facilita o diálogo tanto com a equipe de iluminação do teatro, quanto, às vezes, com o iluminador do espetáculo, quando existe essa figura, né? E aí, o próximo bloco de 3 semanas, eu vou ensinar vocês a montar um equipamento de luz para vocês, tá? Um equipamento básico para vocês trabalharem na escola, porque nós somos professores de teatro, né? Então, com as coisas que você tem em casa, eu vou já passar daqui a pouco uma listinha, que eu estou preparando uma listinha de material elétrico, que vocês aos poucos vão vendo se tem, pega na casa de alguém, surrupia ali, pega um pedaço de fio, né? Para vocês irem juntando esse material para a gente fazer. A minha ideia é a gente vocês aprenderem a fazer instalação elétrica, tá? Para vocês fazerem extensões para vocês, botar bocal no refletor, porque eu faço isso tudo para mim. Eu que faço na minha casa, assim, né? Quando eu trabalhava com criança, com espetáculo infantil, ia para baixo para cima, né? Não tinha verba, não tinha dinheiro, eu mesma que fazia com lata de Nescau ou de Neston, fazia minha mesinha de luz sem dimmer, porque eu não sabia colocar o dimmer, então era só interruptor, liga e desliga, porque o dimmer também precisa de uma lâmpada que é mais cara, então às vezes a gente tinha só uma lâmpada com dimmer e outras 2 com interruptor, fazer uma ribaltazinha, então assim, a gente vai aprender a fazer mesmo com a mão na massa, né, para vocês poderem construir isso. E aí, na última semana, vocês vão apresentar as cenas, que a gente vai trabalhar com algumas cenas. E aí, o que eu estou fazendo, né, para vocês poderem aproveitar ao máximo? Essa parte de fazer a iluminação, eu vou começar a gravar os vídeos no final de semana, eu que vou gravar, eu fazendo, para vocês verem, porque eu quero que vocês vejam o vídeo antes da aula, tentem fazer, e a gente tira as dúvidas na nossa aula, faz os testes, né? Só não pode botar fogo na casa, senão a mãe de vocês me mata. E o eletricista do IFE, eu estou indo trabalhar no IFE presencialmente 2 vezes na semana de manhã, porque eu estou ajeitando os nossos laboratórios para quando a gente retornar. E aí eu pedi ao Adriano, que é o eletricista do IFE, vou fazer um vídeo com ele ensinando a montar algumas coisas também. Bom, então é isso, a gente vai ter muitos espaços de troca. Para hoje, lá no Moodle, já tem um textinho inicial, só pequenininho, assim, só para dar um gostinho, não sei se vocês chegaram a ler, a Yara é das minhas, imprimiu e leu. E aí... Agora, eu não acompanho o chat, tá? Então, vocês podem falar mal de mim direto no chat, fofocar, porque eu não dou conta. É muita coisa na minha mente. Mas vocês podem falar, me interromper, como se fosse na sala. Pode falar a hora que vocês quiserem, tá bom? Eu não me incomodo com essas coisas.
Avaliação. Normalmente, a minha avaliação, vamos supor, o semestre vale 10. Aí eu pego 4 pontos e vou distribuindo ao longo do semestre com as participações de vocês, com as pequenas... Porque assim, eu só vou pedir um trabalho, que é o trabalho final. Tá? E durante essas 10 semanas, a gente vai construindo a ideia do trabalho final, coisas que a gente vai usar no trabalho final. O que vai ser o trabalho final? Vai ser uma cena que vocês vão fazer de até 5 minutos com efeitos de luz. O que pode ser essa cena? Pode ser lendo um texto, pode ser cantando uma música, pode ser vocês contracenando um monólogo, pode ser sem vocês aparecerem, só voz e luz e cores. Mas essa luz que a gente vai utilizar na cena tem que ser a luz que a gente construiu ou pode ser outro recurso que a gente tiver? Qualquer recurso que vocês tiverem. Então, a ideia pode ser dança, tá? Pode ser poesia, pode ser uma leitura de um romance, pode ser um programa de rádio, mas tem que ter luz, tá? O signo do nosso trabalho é a luz. Aí eu estou pensando ainda, vou pensar mais uma semana, assim, eu vou sugerir para vocês alguns textos que se vocês quiserem, mas se vocês tiverem algum texto que vocês queiram trabalhar a luz em cima dele, ou uma sensação, ou uma obra de arte, né? Sei lá, às vezes interpretar uma obra, uma escultura e ter luz, com música, enfim. A grande dificuldade desse trabalho é que a escolha é livre. E vocês vão fazer uma cena até 5 minutos. Aí, eu já vou dar até as datas, porque daqui a pouco a Yara vai dizer que algum amigo mandou perguntar. Vocês vão me enviar esse vídeo que vocês vão fazer certinho, pronto, até o dia 23 de julho. Tá? Mês 7, né? Mês 07, 2307. Porque no final de semana eu vou baixar todos os vídeos, vou juntar todos num arquivo para a gente ver juntos, um seguido do outro, tá? Tipo como se fosse uma amostra. A gente vai ver aqui na sala, né? Ou eu boto no meu canal do YouTube, dependendo, se tiver bonito. Se tiver feio, eu não boto não, porque eu não vou expor vocês as feiuras, não. Mas se tiver bom, eu boto, tá? Eu vou mostrar agora para vocês várias obras de arte, das artes visuais, da história da arte, tá? E a gente vai falar um pouco sobre a luz. Qual a influência que a luz tem na obra, de acordo com a época em que a gente está, na história da arte. Só para a gente refletir sobre a luz. Então, qualquer dúvida, eu não vou me ater aos quadros em si, a contextualização do quadro, a história do quadro, mas quem tiver curiosidade pode perguntar. Vamos lá. Esse quadro todo mundo conhece, é a Mona Lisa. Ele é do período do Renascimento. O Renascimento, ele é um período da história do homem, né, que marca o início da Idade Moderna, né? Não é da arte moderna, é da Idade Moderna. Porque o Renascimento ele vem logo depois da Idade Média, né? E ele vem no movimento iluminista, ele vem no movimento de renascimento da centralidade do homem no universo, né? Do pensamento. Quando eu falo homem, o ser humano, significa que é a razão. Então, veja bem, quando eu falo que o que é mais importante nesse período é a razão, razão tem a ver com pensamento e inteligência, pensamento tem a ver com ideia e tem a ver com luz. Então, a luz do Renascimento, que é um período clássico da história da arte, que vai resgatar os princípios clássicos antigos de Grécia e Roma, a luz ela vai estar sempre iluminando toda a figura humana. Ela vai ser quase sempre, quase 100% das vezes, frontal. Porque ela é uma luz que é para mostrar todos os detalhes, mostrar toda a inteligência humana, mostrar toda a técnica que o artista tem para fazer a pintura, porque ele faz com a razão, com a técnica e com a inteligência. Então, a luz no Renascimento vai ser quase 100% das vezes frontal. Em arte, independente se é na dança, na música, nas artes visuais ou no teatro, a gente sempre deve falar
que quase 100% das vezes, quase sempre, embora eu nunca tenha visto sem ser, a gente nunca pode falar sempre porque sempre tem um cabrunco que faz uma coisa diferente. Então, a gente deve falar que quase 100% das vezes, porque pode ser que apareça alguém que faça diferente, que é assim que as coisas mudam, quando alguém vem e lança uma ideia diferente, né? Então, a gente pode ver que a Mona Lisa, ela é a figura central do quadro, a luz está no rosto, no colo e nas mãos, isto é, na pele dela, na figura dela, e todos esses volumes e essa ideia de tridimensionalidade que existe no quadro é dada por duas técnicas, lança mão de duas técnicas importantes, o Leonardo da Vinci. A perspectiva, né, porque a gente vê que atrás da Mona Lisa existe uma projeção de uma paisagem, de um fundo infinito, né, de uma paisagem infinita. Então, essa perspectiva nos dá essa ideia de tridimensionalidade, assim como os pontos de luz na manga da roupa dela, que faz a luz e a sombra, a luz e a sombra, a luz e a sombra, dão essa ideia do dobrado do tecido, do volume. Então, a luz, ela projeta uma pequena sombra que nos dá a ideia de volume. Isso era importante para o Renascimento, porque para os artistas desse período, mais importante do que retratar a pessoa era mostrar o domínio técnico, porque a valorização era do pensamento, da razão. Então, uma luz sempre frontal, né? Essa imagem, a gente pode ver isso de forma ainda mais explícita, embora ela tenha um fundo totalmente preto, um fundo infinito, né? Não existe uma paisagem, é um retrato destacado. A gente pode ver quase que é teatral, né? Quase que é uma caixa preta com uma personagem iluminada. Justamente porque a luz está na figura humana, está nela, está nos olhos refletidos. Esse quadro também é de Leonardo da Vinci. Esse quadro, Dama com Arminho, né? Essa mulher era amante de um dos manda-chuvas da família Sforza, de Milão, e eles contrataram o Leonardo da Vinci para pintar as mulheres da corte, as amantes, enfim, dava status, né? E aí, nesse quadro, a gente pode ver que a luz está totalmente nela, não existe sombra nela, né? A única sombra que existe nela é um jogo de tons e semitons para fazer os volumes do rosto, a mão, né, a articulação da mão, mas ela está toda na luz, e o resto da paisagem não existe, é tudo escuro, está tudo na sombra. Então, a gente consegue ver que a luz ela é frontal, não existe um jogo de luz. Eu estou mostrando isso para contrastar com outro período que a gente vai ver mais adiante. Esse também é Leonardo da Vinci, né? Madonna com Bambino, que é Nossa Senhora com o Menino Jesus, era um tema recorrente do Renascimento, porque embora eles tenham saído da Idade Média e tenham negado essa hegemonia fantástica do catolicismo, isso está muito arraigado neles, e a igreja persegue eles, porque eles pensam, porque eles investigam, porque eles são cientistas. Mesmo essa pintura, que é uma alegoria, não é um retrato de ninguém, né? Uma alegoria quando você lê um texto e a partir de um texto você pinta um quadro, ou a partir de um texto antigo, com uma cena que ninguém nunca viu, fantástico, você monta uma cena, como no carnaval, você pega um texto e monta os carros alegóricos, as alegorias, né? É uma interpretação imagética a partir de um texto. Então, essa é uma alegoria de Nossa Senhora com o Menino Jesus, também de Leonardo da Vinci. E olha como ele usa a luz magistralmente. Ela está iluminada, e o Menino Jesus também. Lá atrás tem um fundo que está mais escuro, para realçar a paisagem por trás das janelas, que está claro. Então, olha o jogo de luz. Tem a luz na frente, na figura humana, tem um ambiente escuro atrás da pintura, da figura, da personagem, e tem um ambiente de luz lá fora. Então, a luz, ela nos dá essa atmosfera, né? E o tecido que está dobrado no colo dela tem pontos de luz e sombra justamente para dar essa tridimensionalidade, essa ideia de volume. Assim como as dobrinhas do Menino Jesus no colo,
né, de Nossa Senhora. Então, a luz ela é usada para dar volume, mostrar a técnica, trazer a emoção do quadro e trazer aí dois ambientes. O ambiente de dentro, né, onde está o menino Jesus, que é a iluminação e o rosto de Nossa Senhora, e lá fora, lá atrás, a iluminação do lado de fora. E o ambiente dentro da casa ali, um ambiente mais escuro, né? Esse é um outro quadro de um outro artista, né, que é Botticelli, também do Renascimento, que tinha uma predileção pela mitologia grega. Então, os temas do Renascimento tinha muita mitologia grega e mitologia romana, porque era um renascer da antiguidade clássica, as temáticas, e também a temática religiosa, porque essa sociedade renascentista vinha de 1000 anos de Idade Média, né? Então aqui a gente tem também áreas de sombra e áreas de luz que dá uma ideia de dimensão, né, da importância das figuras. Então a gente pode ver que a Vênus, que está sendo interpretada por essa figura no centro do quadro, ela é uma alegoria e ela está toda iluminada, né? Ela quase não tem pontos de sombra, né? Ela é quase uma figura, uma deusa, né? Como ela é mesmo, assim, sem nenhuma nuance. Então, as figuras humanas estão mais iluminadas, mais destacadas, e aí o fundo, né, o chão fica mais escuro, o fundo do lado direito fica mais escuro, para que o nosso olhar se guie sempre para o ponto de luz. Sempre o nosso olhar vai para o ponto de luz. Qualquer lugar que a gente esteja. Então, a luz, ela atrai o nosso olhar, né? E no caso da Vênus, além disso, tem uma estrutura do quadro renascentista, que é uma estrutura piramidal, né? As figuras sempre são centralizadas como uma pirâmide. Se tiver mais figuras, elas estão sempre equilibradas do lado do outro, meio que equilibradas, para poder você ter um equilíbrio visual da cena, né? Isso nos termos clássicos do Renascimento, que é quando, inclusive, começa a surgir, né, as apresentações dentro dos palácios, as apresentações teatrais dentro dos palácios, que é o primeiro desenho do palco italiano, né? É o primeiro, não o palco em si, mas é a mostra grátis, são as primeiras experiências onde as cenas serão totalmente frontais, né? Onde surge o teatro elizabetano, que é no Renascimento que a gente vai ter Shakespeare, onde surge o Teatro Olímpico de Vicenza, que a gente vai também assistir, ver aqui algumas imagens do Teatro Olímpico de Vicenza, algumas fotografias. O Teatro Olímpico é um lugar maravilhoso, fantástico. A gente vai falar especificamente do Teatro Olímpico de Vicenza, e eu vou explicar por que depois. Esse nascimento de Vênus, ele traz essa Vênus nessa concha, porque ela simboliza, é como se fosse a pérola, né? A joia da natureza. É o casamento entre o céu e a água, né? A água como fruto da vida, e ela é a deusa do amor, da fertilidade, né? Ela é sincretizada em muitas outras deusas, e muitas outras santas, e em muitos outros orixás. Então é uma imagem icônica do Renascimento. E também esse pedaço do afresco da Capela Sistina, que é o pedaço mais famoso, que é a criação do homem, né, feita por Michelangelo, que vai ter a luz e sombra, né, atrás de Deus, vai ter a sombra, para Deus ficar mais iluminado, mais claro na luz, isso dá um volume, que coloca Deus maior e à frente, e ele dando o toque da criação, o sopro da criação ao homem, Adão, que ele está criando, que está do lado esquerdo da cena. Então, a cena ela é uma cena quase diagonal, e eu vou dizer por que ela é quase diagonal, e ela é quase frontal. Porque o frontal, e aí isso é um conceito que a gente vai levar para a iluminação, o frontal, ele sempre dá uma ideia de estático, né? Eu estou de frente, eu estou estática, eu me posiciono de frente para falar o meu texto, eu me posiciono de frente para olhar para a plateia do palco italiano, clássico. Eu me posiciono de frente numa situação que eu estou de reflexão ou de criar uma tensão,
do que pode vir a acontecer. Então, a situação frontal é uma situação estática. A situação diagonal é uma situação sempre de movimento. Sempre que sugere movimento. O diagonal está sempre em movimento. Então, existe uma questão frontal de Deus, mas existe uma questão diagonal do braço dele, porque ele está embora ele seja o Todo-Poderoso, que vai estar frontal em todos os lugares, ele está com o braço na diagonal, criando esse homem, fazendo esse movimento da criação. Então, essa luz, onde a figura está mais iluminada, esse lugar mais iluminado é a ação principal da cena, que é o toque dos 2 dedos da criação, que é o pedaço mais conhecido da Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo, né? Ele pintou todas as cenas do Antigo Testamento no teto da Capela Sistina, e essa que fica na parte mais central, que é a criação do homem, que é a mais conhecida. E aqui, a mesma coisa relacionada à luz. Esse é um afresco também, é uma pintura. Essa imagem fica numa parede do Vaticano, na Sala das Assinaturas, no Vaticano, no Museu Vaticano. Ela está na parede, é um afresco, né? É uma pintura na parede, não é um quadro. Essa pintura é totalmente plana, ela é lisa, porém, com o jogo de luz e sombra, o nome dessa pintura é Escola de Atenas. Com o jogo de luz e sombra e projeção da luz, ele nos dá essa ideia tridimensional de profundidade, como se fosse um corredor. Então, essa pintura é feita numa parede totalmente plana, inclusive esses arcos aqui, olha. Não, e é impressionante, né? A profundidade que dá. A Nelise, ela mostrou essa foto assim, e mostrou também como é que está assim lá de fora, né? Como é que é realmente essa imagem. Uhum. E é impressionante. Você olha, se você sente perfeitamente a profundidade, e é pura técnica, né? Sim. É muito fantástico. E aí são as 2 técnicas que se estabelecem no Renascimento. O Renascimento é a era da técnica. Por quê? Técnica tem a ver com razão, razão tem a ver com inteligência, e quem é dotado de inteligência é o homem. E o mote do Renascimento é o homem no centro do universo. É o homem vitruviano, né? Aquele desenho que tem o homem com um círculo, um quadrado, feito por Leonardo da Vinci, a partir da leitura de um texto de Vitrúvio, por isso chama homem vitruviano. Então, o homem estar no centro não significa que é porque o homem é o homem maravilhoso, não, porque o homem é que tem a razão. E isso é uma marca muito forte do Renascimento, porque é contraposição ao período anterior, da Idade Média, que não podia ter razão, né? A igreja proibia as pessoas de estudar, de ler, né? Escondia os livros, queimava as bibliotecas, porque quando você lê, você se liberta. Aí então existem 2 técnicas que são principais no Renascimento, que se estabelecem. A principal de todas é a perspectiva, que são linhas imaginárias traçadas na imagem, na obra, que te apontam o seu olho lá para o fundo e dão essa ideia de tridimensional, que é como a gente vê um projeto de arquitetura, por exemplo, quando tem um corte, você vê aquele desenho projetado de uma sala, mas o papel é plano ali. Então, isso é a partir da perspectiva que a gente consegue fazer um desenho em perspectiva. Desenhar em perspectiva é transformar algo plano, né? Enganar, que é tridimensional, né? Enganar no bom sentido. E a luz e a sombra nos projetam. Você vê que ele usa o teto abobadado, que é uma abóbadazinha assim, né? Curvado, mais escuro, para direcionar o nosso olho para o céu, que tem as nuvens, que são mais claras, né? Então, é bem interessante a gente pensar como que a luz nos dá essa ideia de profundidade. Bom, e aí a gente sai totalmente da luz frontal, que é o Renascimento, para a luz diagonal, que é do Barroco. Né? A luz do Renascimento é uma luz clássica, frontal, que dá uma ideia de que está todo mundo estático. E a luz do Barroco é uma luz diagonal, que dá sempre uma ideia de movimento. É quase que uma inspiração para
fotografia jornalística, né? É quase que uma captura da realidade, é quase que um paparazzi, né? A imagem no barroco, a pessoa está sempre fazendo algo, e ela foi ali flagrada naquela situação. Nos ateliês, eles usam luz a querosene, eles usam a gás, velas, né? A casa com muitas velas. E aí eu convido vocês a assistirem o filme, para quem não assistiu, Moça do Brinco de Pérola, porque esse filme mostra a importância da luz para o pintor, para o Jean Vermeer, que fez esse quadro, Moça do Brinco de Pérola, conta a história desse quadro, né? Ele vai usar essa luz no barroco, e eles ainda pintam dentro dos ateliês, eles não pintam na área externa. Por quê? Porque ainda não existe o tubo de tinta. Eles só vão pintar fora de casa depois da Revolução Industrial. Por quê? No barroco, o artista ainda tinha que fazer a sua própria tinta na hora. No máximo, ele ia pintar num jardim na frente da sua casa, com os vidrinhos de tinta já prontos, né? E tem uma coisa que surge no Renascimento, e que é assim, difundida no Renascimento por Leonardo da Vinci, que é a pintura a óleo. Antes, era têmpera, que era uma pintura feita à base de água, pigmento e a gema do ovo. E em determinado momento é adicionado o azeite de oliva, e aí fica uma tinta pastosa que dá tempo de trabalhar mais. Então, a partir do Renascimento também, os quadros passaram a ser mais rebuscados ainda, porque houve esse upgrade, né, de material, que foi a tinta a óleo. Então, a tinta a óleo ela demora para secar, e o artista pode trabalhar várias nuances no quadro. Inclusive, trabalhar com a luz, com tons de claro e tons escuros. Mas o interessante da gente pensar no período barroco é que a luz vai ser diagonal, por quê? Olha só, pensa bem. Luz frontal, sensação de estático. Sentimento é a razão, não tem emoção. As pessoas estão sempre pensando, elas não estão agindo. Barroco, luz diagonal. A ideia não é estático, a ideia é de movimento. Então, movimento se contrapõe com estático. E o que contrapõe com razão? Emoção. Então, o mote do barroco vai ser a emoção, em contraponto com o mote do Renascimento, que vai ser a razão, né? E aí, o que nos dá essa ideia de emoção é o movimento. E o que dá a ideia do movimento é a luz na diagonal. Então, se eu tenho uma cena no teatro, que é uma cena de uma ação contundente, é o ápice da ação, é o conflito principal que está sendo resolvido e parará, e é uma briga, e é uma discussão, e é uma perseguição, e é um momento de tensão, eu vou usar quase sempre uma luz diagonal. Se eu quiser dar uma ideia de movimento, eu vou sempre usar uma luz diagonal. Se eu fizer uma cena mais explicativa, mais racional, para fazer a plateia pensar comigo, refletir, e não ir embalada na minha emoção catártica, eu vou fazer uma luz frontal. Então, a luz, ela nos traz sentimentos e induz o pensamento também do meu espectador, né? Assim como quando eu escolho figurino, assim como quando eu escolho a maquiagem, assim como quando eu escolho a cenografia, e escolho, inclusive, o lugar onde eu vou fazer a cena, né? As escolhas, elas são também carregadas de conteúdo, as escolhas dessas formas, né, que são apresentadas. Então, no barroco, a gente vai ter, em contraponto com a razão do Renascimento, a emoção do barroco. Esse quadro é de Rembrandt. Rembrandt é um mestre do barroco holandês, né? Esse quadro está no Rijksmuseum. Esse quadro tem uma luz que vem da esquerda para a direita, como se fosse um V. Tem duas luzes, né? Como se fosse um V. As duas figuras centrais estão iluminadas, que é para onde o artista quer que o nosso olho indique. Então, o nosso olho quer que a gente veja essas duas figuras do centro.
Para dar a ideia de que todo mundo está olhando para algum lugar e tem um movimento, eu tenho na esquerda uma bandeira que tem 2 faixas iluminadas, né? E tem os rostos das pessoas iluminados fazendo uma linha diagonal, né? Então, que termina naquela menina ali, naquela criança no meio, que está toda de branco, lourinho. Então, existe uma linha diagonal que vai do cara lá da pontinha da esquerda, os 2 caras que estão ali mais juntinhos, esse cara de vermelho e essa menina de branco, né? E para o outro lado, eu tenho o cara com tambor e esses 2 caras em cima dele, no lado direito, a mão do cara iluminada que encontra o rosto do outro e chega nesse cara de chapéu branco aqui. Então, eu tenho 2 linhas em diagonal, em V, que me centralizam, né, jogam o meu olhar para o centro do quadro. Tem figuras que nem estão iluminadas, tem figuras que eu tenho que ver o quadro várias vezes para tentar identificar, né? Então, veja bem, a emoção está acima da razão. Não é para eu olhar o quadro e saber todos que estão ali. É para eu olhar o quadro e me perguntar o que está acontecendo. Então, acho que o barroco tem até mais a ver com o teatro, né? Porque está ligado a uma ação, está ligado ao corpo, ao movimento, né? A uma visualidade de mudança muito maior do que muitas vezes está o Renascimento, que é mais reflexivo, mais estático, né? Então, existe uma energia dessa iluminação que nos leva ao movimento. E olha o chão reflete luzes e sombras, de acordo com a fonte de luz que o artista coloca no quadro, né? Então, é bem interessante a gente pensar isso. E se a gente pegar para pensar o teatro, tanto na Idade Média, antes do Renascimento, quanto no Barroco, e o Barroco vai ser um pouco de uma releitura da Idade Média, só que não tão feroz como a Idade Média, porque já vai ter nesse meio passado o Renascimento, as igrejas vão ser os grandes locais de encenação dos autos religiosos. E aí sim, como Yara disse, muitas vezes eles vão se apresentar de dia, porque a luz solar vai passar pelos vitrais e iluminar a cena. Então, os vitrais são as avós da gelatina, porque os vitrais eles ganhavam cores para que a luz criasse uma atmosfera de cor dentro das igrejas, além de ser figurativo para catequizar as pessoas que não sabiam ler, então faziam-se os vitrais com as passagens da vida de Cristo, para que as pessoas vissem ali os fenômenos ensinados pela igreja. Então, para além disso, dessa parte catequizadora, né, e doutrinadora, a gente tinha uma dimensão estética da luz que ajudava a criar uma atmosfera dentro do prédio da igreja, né? Esse é um outro quadro maravilhoso da mesma época, né, que é a aula de anatomia. Então, é uma aula, como o nome mesmo já diz, o nome é bem criativo, uma aula de anatomia. E veja bem que coisa interessante, tem uma peculiaridade desse quadro para mostrar para vocês. A gente vê claramente que a luz está na diagonal. Veja bem, da direita, à direita de vocês tem um livro que está aberto, tem até as páginas, né? E tem os pés do defunto, do cadáver, o corpo dele iluminado, que é o foco. Tem um cara que está com a cabeça quase em cima do peito do cara, né? 2 ali, no meio do quadro. E tem 3 em cima e o professor. Então, existe uma diagonal perfeita nesse quadro, né? Esquece esses 2 carinhas da esquerda aqui do lado. Esquece eles. Vamos tentar botar a mão na frente assim, eu boto a mão aqui, vocês botam aí. Para vocês verem que sem esses 2 carinhas aqui de perfil, o quadro é uma diagonal perfeita, da esquerda alta para a direita baixa, né? Esses 2 carinhas da esquerda foram adicionados depois, porque eram caras ricos que queriam estar no quadro de Rembrandt e pagaram para Rembrandt adicioná-los ao quadro. Então,
veja bem, o projeto inicial de Rembrandt eram pessoas extremamente na diagonal, justamente porque eles estão olhando não só a ação que o professor está fazendo, olha a mão do professor, como é que está com mais luz e com destaque da roupa preta, né? Para mostrar que o professor está explicando algo. E a folha do livro, eles também olham para o livro. E lá aquele cara que está lá atrás, no meio, também tem um papel na mão. Então, assim, tem ambientes de luz, cria-se uma atmosfera, né, de algo que está acontecendo. Olha esse, gente. Que maravilha. O efeito de uma luz de vela, né? Que dá esse movimento, que faz os tons escuros na cena. É tão legal a gente ver essas obras, porque durante a evolução da cenografia e da iluminação no teatro, os primeiros assim cenógrafos no teatro moderno, no início do século XX, no final, né, no início do século XX, muitos encenadores chamavam artistas plásticos para fazer as cenografias e a iluminação, porque eles entendiam, não existia essa figura do iluminador, do cenógrafo, existia a pessoa que entendia da estética, da visualidade da cena. Então, assim, Pablo Picasso, por exemplo, fez vários cenários na vida dele e também faziam projeções de iluminação para dinamizar as cenas de teatro. Então, assim, é bem interessante a gente pensar isso, né? Esse é o Moça do Brinco de Pérola, né? Moça do Brinco de Pérola é um quadro que tem na luz a sua maior fonte de expressividade. Então, se eu estivesse num palco, na caixa preta, olhando para a plateia, e eu tivesse a luz só de um lado, como eu estou aqui agora, ó, tcharam, não sei se vocês me veem no quadradinho aí. Eu tenho a luz de um lado e do outro lado não, né? Então, isso me dá a ideia de que eu estou me movimentando no espaço da luz e não estou estática na luz, né? E realmente, nesse filme, quem não viu ainda, assista, porque é muito bom e é com a Scarlett Johansson, que é maravilhosa. Ela é como se ele chamasse ela e ela virasse assim. Então, ele queria dar essa ideia do movimento, né? Que a pessoa é chamada e vira para trás para ver quem que está chamando. Percebam que a luz ela vem da esquerda alta para a direita baixa de novo, né? Tem o olho dela que está mais na luz, tem pontos de luz na menina dos olhos, né? Reflexo. Tem um ponto de luz na pérola, né? Que é a moça do brinco de pérola. O rosto dela faz uma diagonal na luz, né? Com o olho, o nariz e a boca. Tem uma diagonal que está mais iluminada e a diagonal que está mais na sombra para dar justamente essa ideia do volume. E o pinguinho de reflexo da luz na pérola e a luz maior na franja aqui do lenço, né, que está no cabelo dela. Então tem uma diagonal de luz no quadro. Esse quadro é A Leiteira, é do mesmo artista de Moça do Brinco de Pérola, e ele sempre usava nessa posição. Para quem não viu o filme, vocês vão ver que no filme tem esse cenário, é lindo. Ele usava essa luz diagonal da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, todos, ou quase todos, a maioria dos quadros de Jean Vermeer tem essa luz na diagonal. Ou ele fazia nesse lugar aí, que é no sótão, no ateliê dele, ou na sala de estar da casa dele, que também tem uma janela onde projetava luz nas pessoas. Todo quadro que era patrocinado por um mecenas, alguém que pagava, encomendava ele para fazer o quadro, ele perguntava se a pessoa queria azul ou não no quadro, porque o azul era a cor mais cara, não era a cor mais quente, era a cor mais cara. Porque o azul, ele era feito a partir do lápis lazuli. Ele comprava pedra do lápis lazuli, né, que é preciosa, amassa naquele pilãozinho, né, faz o pó azul para fazer o pigmento, para fazer a tinta. No período da Idade Média, só podia pintar de azul o manto de Maria, porque era a figura mais nobre da igreja. Com as lavagens do lápis lazuli para fazer o pigmento, o primeiro azul é o mais forte, que é o azul ultramarino.
Aí o segundo é um pouquinho mais fraco, aí o terceiro é mais suave, o quarto, que tem, né, várias tiragens de azul do mesmo pigmento. O primeiro era sempre para pintar o manto de Maria. Aí, se alguém quisesse azul que não fosse Maria, não podia pintar com a primeira tiragem. Tinha que ser com a segunda, terceira, quarta ou quinta, porque o azul era mais caro. E aí, um artista tinha 2 preços de quadro, com azul ou sem azul, e se tivesse azul, quem contratou o quadro tinha que dar um adiantamento para ele comprar, era bem prático, né? Para ele comprar a pedra para fazer o azul. Então, João Vermelho meio que esnobava no azul e os quadros dele eram muito valorizados porque tinha azul. Esse também é dele, que é no outro lugar da casa dele, né? Na sala. E aí ele também pinta esse reflexo da luz, né? Aí já tem a janela, a mulher está com a mão na janela, a gente consegue ver essa luz na diagonal entrando, na parede a gente vê a luz na diagonal, na jarra que está na mão dela, então é sempre uma ação. Ó. Aqui ela está fazendo uma ação, colocando leite, tanto que se chama a leiteira. Aqui ela está fazendo uma ação, né? Está abrindo a janela ali, ou fechando, ou abrindo para entrar luz. Tem um lado dela que está iluminado e outro lado que não está. Bom, e aí a gente mudando de artista, aquele que a gente viu foi João Vermelho, e esse é Velázquez. Velázquez é espanhol, é um mestre do barroco espanhol, e ele está nesse quadro, esse homem aí, que está de frente para a gente com o pincel na mão, é Velázquez. Esse quadro é um quadro famosíssimo do barroco espanhol, que se chama As Meninas. E esse quadro tem uma coisa bem interessante, que são os vários pontos de luz. A figura central, né, essa menina, essa criança no meio do quadro, que está totalmente iluminada, e as pessoas em volta que formam vários desenhos em diagonal. À direita, a gente tem uma criança menorzinha, um cachorro, né, uma outra pessoa, a dama de companhia, e lá atrás, na porta, um homem vigiando, né, um vigia, assim, uma pessoa olhando essa cena de Velázquez pintando. E do lado esquerdo a gente tem o fundo de um quadro e o artista e outra pessoa entre Velázquez e a menina, que também nos forma uma diagonal. Então é uma ação que está acontecendo nesse quadro, que é a ação de Velázquez pintando. E as meninas olhando o que ele está pintando. Agora, quem que ele está pintando? Ele está pintando os donos da casa, ou os pais dessas crianças, dessas meninas, ou os donos dessa propriedade. Como que eu sei isso? Porque Velázquez era um mestre da luz e do barroco, e ele pintou lá no fundo do quadro, onde o nosso olho bate, um espelho. E esse espelho está refletido o casal, que está na frente dele, que somos nós, no caso. Ele pode estar pintando ele pode estar pintando esse casal e um cachorro embaixo, uma árvore do lado, só que a gente só está vendo esse pedacinho do casal, porque o espelho é que é pequeno, não a imagem que ele está pintando. Por quê? Porque o barroco ele quer nos mostrar o que não está ali. O barroco quer nos chamar a emoção. Ele não quer mostrar tudo. O Renascimento queria mostrar tudo, porque era razão. O barroco não, o barroco quer suscitar a nossa emoção. Pensando na luz do quadro, ele tem vários pontos de luz que levam o nosso olhar. Tem a janela lateral, que a gente vê ali uma luz entrando, que ilumina o rosto da menina central. É a luz que está no chão também. É a luz que ilumina um pouco esse cachorro, à direita, deitado. Tem a luz do espelho, e tem a luz do cara lá atrás, né, que dá a profundidade do quadro. Então a gente vê que tem uma área de sombra, igual naquele quadro de Leonardo da Vinci, né? Tem uma área puxa de nosso sombra. olhar, né? Exatamente. E o rosto dele, que está iluminado, porque acompanha a mesma luz que vem da janela, né? O quadro puxa a gente, né? Como se ele estivesse pintando a gente ali e estivesse na mesma posição do casal, né? Exato. E aí tem um outro quadro. Ó, aqui tem uma outra mais claro, tá vendo? Porque esse aqui eu tirei de um site. Esse aqui eu escaneei do livro. Tá vendo? Fica mais claro para ver. Está manipulado, eu acho. Bom, e aqui a gente tem um mestre italiano do barroco que se chama Caravaggio.
Caravaggio é, para mim, um cara que ele pinta teatralmente, né? Ele pinta cenas, ele teatraliza o quadro. Existe uma dramaturgia no quadro de Caravaggio. Esse quadro se chama A Ceia em Emaús, que é quando Jesus, depois que ele ressuscita, aparece para esses 3 caras que estão jantando num lugar. Para os discípulos de Emaús, ele encontra os discípulos no caminho para Emaús e janta com eles e mostra para eles que ele ressuscitou, aí eles ficam sabendo e espalham para o resto da galera. Exatamente. Esse quadro de Caravaggio, assim como outros que a gente vai ver aqui, eu acho que tem aqui no slide, eu coloquei, eu tenho muitos de Caravaggio porque eu sou apaixonada, porque eu acho ele muito dramático, porque o barroco é dramático, é para ser dramático, é para ser ação, é para ser movimento, é para ser emoção. A luz totalmente na diagonal, não preciso nem dizer, né? Existe um cara em pé do lado esquerdo e um cara sentado do lado direito e Jesus no meio termo, fazendo a diagonal, projetando uma sombra lá atrás, né? Vocês podem ver que todos os pratos e taças, tudo que está na mesa tem uma sombra projetada. Existem áreas escuras, é quase que um palco italiano essa cena, né? Com essa iluminação bem localizada. Caravaggio vai trazer essa dramaticidade. O que dá a dramaticidade para a obra de Caravaggio é a luz. Então, a gente está falando hoje, eu volto, né, a repetir, sobre a questão estética da luz, filosófica, né? Esse também é de Caravaggio, se chama O Tocador de Alaúde, né? A luz, ela é importantíssima para esse quadro, aí ela já vem da esquerda para a direita, aqui vem da direita para a esquerda. Aqui vem da esquerda para a direita, né? Iluminando da esquerda, não da esquerda lá do fundo, mas da esquerda da frente, iluminando o tocador de alaúde, fazendo os volumes do tecido do braço e fazendo, olha só a página da partitura voando, né? Isso é efeito de luz e sombra, né? Então, ele coloca mais luz onde ele quer que seja mais volume, onde quer que seja mais destacado, assim como o rosto do tocador de alaúde, que tem um lado iluminado e aqui o nariz faz a sombra. Eu sei que a luz está vindo da esquerda, porque eu tenho da direita dele, né? Da direita do tocador de alaúde, da minha esquerda, porque eu tenho sombra do outro lado do nariz, né? Então, dependendo de onde tiver a sombra, eu sei de onde está vindo a luz. Esse é um outro quadro de Caravaggio maravilhoso, que é A Descida da Cruz. E ele tem nitidamente os personagens em diagonal, né? Tem as mulheres em pé, tem a pessoa abaixada com Jesus, tem Jesus, o braço de Jesus e o tecido. Então, eu tenho uma diagonal da esquerda alta para a direita baixa. Não, peraí, da direita alta para a esquerda baixa. Né? Eu tenho uma diagonal de expressão aí, uma luz celeste, né, que vem em diagonal e me dá esse movimento, né? A gente tem a sensação de que se a gente parar de olhar, vai acabar de fazer a cena. Jesus vai encostar no chão, né? Porque a gente está vendo a ação. E o tom escuro de fundo dá muita teatralidade, né? É, muito bom. Esse está bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, mas cai um pouco a qualidade. Olha esse também é Caravaggio. Olha esse, o cara apontando, né? Apontando e a luz vindo lá de cima da janela para as pessoas, né? Apontando e o do meio também apontando, indicando a pessoa. E a luz nos leva, a ação e a luz. É igual quando você está conversando com alguém, aí a pessoa desvia o olhar assim, a gente sempre olha também para onde a pessoa olhou, né? Porque chama a nossa atenção. Você está olhando no olho da pessoa, ou a ação chama a sua atenção. Esse aí é interessante que ele tá iluminando até a perna dos caras embaixo da mesa, tudo detalhado. Sim, sim. Movimentos, eles acontecem na sociedade e reflete em todas as manifestações. Então, por exemplo, o Renascimento, ele foi um movimento sociocultural, comportamental, político, econômico que aconteceu na Europa. E isso mudou as obras, a arquitetura, isso mudou a música, isso mudou o teatro,
isso mudou o pensamento humano e aí refletiu nas visualidades daquela sociedade. Da mesma forma, o Barroco. O Barroco foi um movimento de contra-reforma da igreja, de retomada do poder da igreja, que a igreja perdeu um pouco no Renascimento, ou achou que estivesse perdendo. Então, ela investiu pesado em arte, investiu pesado nas igrejas, aí investiu pesado nos textos bíblicos, nos autos natalinos, né? nas obras de arte, só que aí já existia uma elite política vinda do Renascimento, então, que também dava donativos para a igreja, aí a igreja colocava as pessoas importantes lá nos afrescos, nas coisas, para poder ganhar o dinheiro, os patrocinadores. Então, vem tudo junto. As manifestações da visualidade e da arte e do modus vivendi das pessoas, elas são reflexo de como pensa a sociedade, até hoje, né? Quando a gente hoje fala que a gente acha a arte contemporânea muito confusa, porque a gente não consegue se relacionar com essa arte contemporânea, muitas vezes, porque a gente está preso numa ideia romantizada de uma arte figurativa com tudo explicadinho. E hoje, no nosso mundo contemporâneo, nada mais tem explicação. Por que a gente quer que a arte tenha, né? Então, a arte ela vai refletir sempre os sentimentos e os movimentos da sociedade, independente da manifestação. E na antiguidade, né, até bem pouco tempo, a gente, dentro das manifestações artísticas, né, a gente, enquanto campo de criação estética, né, eu estou falando enquanto campo de criação estética, a gente vai ter como manifestação estética da sociedade as artes plásticas, a música, a dança, o teatro enquanto texto, porque principalmente texto, e depois do texto a cena sempre com base no texto nessa época, a arquitetura, né? E com o texto do teatro, ele não era só tratado como texto dramatúrgico, mas também como literatura. Então, essa ideia da arte ela é mais ampliada no sentido do campo estético, de produção estética nessa época, né? Então, por isso que até hoje muita gente fala a arte da arquitetura, né? A arte disso. E a arte tem a ver com técnica, né? A arte, por exemplo, artífice, né? Artífice é o cara, o artesão, o cara que mexe com a estética, que cria objetos, né? Que conserta coisas. Então, o termo arte também está ligado à técnica, e isso vai se refletir, né? Em todas as manifestações. Bom, esse quadro é um quadro barroco holandês de um artista chamado Jan van Eyck. Esse quadro é bem interessante porque ele mostra bem como era a sociedade da época. Embora as figuras estejam frontais, esse quadro é um quadro de retrato de casamento. Então, o nome desse quadro é As Bodas do Casal Arnolfini. O casal Arnolfini é esse casal que se casou e contratou Jan van Eyck para fazer o quadro das bodas, porque não existia fotografia. Então, você contratava um artista para pintar um acontecimento importante da sua família. E aí, esse quadro é bem simbólico de uma época. Isso para vocês entenderem, plasticamente, visualmente, que tudo que está na cena tem que ter um sentido. Ah, eu vou colocar esse cabideiro aqui, né, porque fica bonito. Não, tudo tem que ter uma utilidade, tudo tem que ter um sentido. E as artes visuais, embora a gente aqui seja um curso de teatro, eu parti disso hoje é o dia que a gente vai ver essas imagens, assim como a gente está vendo agora, para que vocês possam perceber, já que essa imagem ela não é efêmera, porque o teatro é efêmero, né? Você faz a cena, eu não tenho como mostrar a cena sendo feita aqui. Se todos nós assistirmos essa cena isoladamente, a gente pode conversar sobre ela, mas a gente não pode ver de novo. E a mesma cena, porque os artistas são outros, nós somos outros, e o quadro não, as artes visuais não têm essa particularidade que esse quadro é esse quadro em qualquer época. A minha interpretação aqui vai ser diferente, né? Então, tudo que está na cena, ela tem um simbolismo. E eu gosto desse quadro para trazer para o teatro por isso, porque a gente tem que pensar em cada elemento da cena, né? E aí, o que a gente tem nesse quadro? É um casal de frente para a gente.
E essa perspectiva, o que é a perspectiva que eu falei no início? São linhas paralelas, né? Que são paralelas, verticais, que apontam para o fundo do quadro e nos dá a ideia de infinito, de profundidade. Jean Van Eyck já inverte. Ele põe uma parede no fundo e desenha as tábuas do chão, o piso, nas linhas, e nos coloca dentro do quadro, né? O infinito é para onde nós estamos, e não lá para o fundo, como é o quadro da Mona Lisa, por exemplo, como é o quadro da Nossa Senhora com o menino, que eu mostrei antes, né? Então, e nem os quadros de Caravaggio, que tem um fundo totalmente escuro, que nos dá uma ideia de infinito, que é a luz apagada, e ali pode ter qualquer coisa. Então, aqui não, aqui ele me mostra o final, é uma parede. E eu estou no infinito, ele me trouxe para a intimidade do quadro, porque esse quadro é um quadro íntimo. Como que eu sei que ele é íntimo? Porque ele é um quadro de casamento, de bodas, e ele está dentro do quarto, né? Dentro do quarto, com a colcha e os acessórios da cama vermelhos, que denotam, né, amor, paixão, casamento, núpcias. E aí tem vários simbolismos. Por exemplo, no barroco, né, nessa época, os quadros de família normalmente tinha cachorro. Por quê? Cachorro é um símbolo de fidelidade. Tinha cachorro no quadro das meninas de Velázquez. Ó, tem um cachorro no quadro das meninas de Velázquez, porque é uma família, tá? Né? Permanência, fidelidade, afeto. Então, quase sempre tem cachorro. Tem um outro dado, né? Que a gente está desvendando signos que são importantes para essa cena por conta da época. A luz vem na diagonal dessa janela que está lá no fundo, né? Então eu vejo o fundo iluminado e de uma porta que está aqui na frente. Como que eu sei que eu tenho uma porta na frente desse cara? Porque o chão, ó, o sapato dele, o chinelo dele está iluminado. É o que está iluminando a beiradinha do cachorro ali também. Aí você me fala, mas esse é o chinelo dele? É. Por quê? Porque o chinelo do homem está sempre apontado para a rua, porque o homem trabalha na rua, a mulher é prendas do lar, o homem é da rua. Então o sapato dela está para dentro. Ó, o sapato dela. Esse é o detalhe. Tá? Aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, tá vendo? O sapato dela está para dentro do quarto. Olha os detalhes da tábua, do tapete, do tecido. Todos esses efeitos ele consegue com a luz, tá? Luz e sombra. Então aqui eu tenho o sapato dela para dentro, que ela é prenda do lar, e o sapato dele para a porta, que está aqui à esquerda. Reparem que atrás dele, aqui perto da cintura, tem umas bolinhas laranjas, que são frutas, são laranjas. Por que ele botou laranja dentro do quarto, nesse quadro de casamento? Para mostrar que ele é rico. Porque nos países nórdicos, só quem era rico conseguia importar frutas tropicais. Então, os quadros de pessoas ricas, antigamente, tinha sempre um cesto de frutas tropicais. Ou algumas frutas tropicais, para mostrar riqueza, né? Outra coisa que tem nesse quadro importante para a época. Nesse lustre que está em cima, tem um lustre feito de velas, né? Porque não tinha energia elétrica nesse quarto, nem no mundo, na verdade. Então, existem velas e só uma vela acesa. Essa uma vela acesa é a mesma lâmpada acesa do quadro Guernica de Picasso, que representa o olho de Deus, que é a luz que nunca se apaga, que está sempre presente. Então, eles estão em um quadro de casamento, eles receberam a bênção de Deus. Então, existe uma vela acesa. É a mesma luz do quadro Guernica de Picasso, tá? E depois vocês podem buscar aí no Google para olhar. E lá atrás, nós temos de novo o espelho, só que feito pelo mestre do espelho, que é Jean Van Eyck, que vocês vão ver por que eu estou falando que ele é um mestre do espelho. Existe redondinho lá atrás um espelho, e é com uma eu estava olhando para ele. É, só que esse espelho é mais embaixo do que o outro de Velázquez, porque esse espelho tem uma moldura de madeira. Em cada bolinha, parece uma roda dentada, né? Em cada dente desse, tem uma bolinha que ele fez como se fosse esculpido
os passos da paixão de Cristo. E esse espelho, ele é côncavo, ele é redondo, igual a nosso Dá pra olho, ver. né? E aí ele reflete a janela, ele reflete o resto do quarto que a gente não está vendo. A gente vai ver que eu tenho ampliação dele aqui. Ah, isso que eu ia perguntar, você tem, né? Eu já ia pedir isso. Eu tô falando antes porque vocês vão querer ver e aí eu já tô falando. A gente vai ver o restante do quarto que a gente não vê aqui e o artista, porque o artista está na frente deles pintando. Então o artista está refletido lá no espelho. Só não aparece o artista, mas aparece o fundo da tela e o artista pintando. Vamos lá. Vamos combinar um negócio aqui, 25 anos pintando, né? Só esse tapete aí foi a minha idade. Olha o detalhezinho aqui um pouco, né, do espelho. Ainda tem do ladinho do espelho, tipo um tercinho, assim, um colarzinho de contas transparente, que ele faz com transparência. Vamos lá? Chegamos. Essa é a ampliação do espelho. Fantástico. Com as contas transparentes. Essa transparência, esse espelho, ele consegue com o quê? Com luz, reflexo da luz. Então, Raquel, oi. qual o tamanho original desse quadro? Não é Porque grande, ele não. tem um nível de precisão absurdo. Sim, eles faziam com lupa, sabia? Mas mesmo assim, Fantástico. gente, que pincel é esse para conseguir isso? É, mas eu vou te dizer o tamanho. Eu tenho até notado que sempre você me pergunta, mas eu tenho que olhar para acreditar. Mas o pessoal está intrigado se ela estava grávida ou não. É essa a grande questão. Claramente. Ela tá puxando o vestido, gente. Tá grávida. Ela tá A cara de puxando. depressão dela não tem preço. Olha só, ela deve estar doida para acabar esse quadro para poder fazer os finalmente com o marido. Que imagina, Sim, você ele tá há casar e ficar 35 anos em pé. pintando. É. Olha só, Raquel, vocês vão pirar. É 82 centímetros só de altura e 60 centímetros de largura. Não tem como, gente. Ah, 82 é quase 1 metro, gente. É bastante. Não, não é Mas bastante, olha o não. nível de Com essa precisão riqueza de disso. É, detalhe, muito não. preciso, é verdade, é verdade. Ele tá pintando uma pinça. 82 são 4 palmos só. Se você pegar um palmo, tem mais ou menos 20 centímetros. Não, o detalhe dos dentinhos é fantástico, gente. Dá para ver os detalhes, muito tem bom. as Tá pintando com palito de dente. Tá vendo as Raquel, pedrinhas? Oi. essa ampliação foi você que fez? Eu tenho um livro de História da Arte que tem os principais quadros da História da Arte que são ampliados dessa forma. Nossa, ficou muito boa a qualidade. Eu tenho alguns quadros fotografados assim, quadros que eu vi pessoalmente, dos cursos que eu fiz fora, nos museus. Só que esse quadro eu não vi pessoalmente ainda ao vivo. Na verdade, eu nem tenho estrutura emocional para isso, eu acho. Qual é o nome do livro que você tem? Eu posso te mandar daqui a pouco, porque senão... Pode. Tá. E aí, dando um salto de mais de 300 anos, para finalizar, existe o primeiro movimento da arte moderna, que acontece no final do século XIX, que é o impressionismo. O impressionismo é um movimento da arte moderna que, como Yara falou lá no início, que vai valorizar a luz natural. Por quê? Porque já aconteceu a Revolução Industrial, os artistas já têm o tubo de tinta, já aconteceu o surgimento da fotografia, e aí a arte passa por um processo de ressignificação estética, que é deixar de retratar as cenas do cotidiano, históricas, e passa a libertar o artista da realidade e o artista poder pintar o que ele quiser, porque já existe a fotografia para fazer o registro. E como passa a existir a fotografia, lembrando que foto é luz e grafia é escrita. Então, fotografia é escrita com a luz. A partir das pesquisas com a luz, os impressionistas saem de dentro dos seus ateliês, saem de dentro das suas casas e vão para as ruas, para as praças, para as áreas externas, pintar com a luz do sol e fazer o exercício de estudar a mudança da cor
a partir da luz. Então, a invenção da fotografia vai dar para os artistas, para os cientistas, fotógrafos, arquitetos, todos os profissionais que lidam com a estética, com a visualidade social, né, essa perspectiva, essa possibilidade de trabalhar com a influência da luz sobre os objetos e sobre a paisagem. E aí, o mestre do impressionismo se chama Claude Monet, e esse é o quadro que deu nome ao movimento impressionista, né? Que se chama Impression Soleil Levant, que é impressão do sol nascente. E realmente, se você estiver na beira-mar ou em algum lugar do Rio, vendo o nascer do sol, e o sol ficar contra a sua visão, o que você vai ver é isso, né? Você vai ver silhuetas. Você não consegue definir a imagem se você estiver contra o sol. Então, eles começam a pintar o que realmente eles veem com a influência da luz, e não o que é real. Porque a luz, isso é prova de que a luz muda a realidade, né? A luz interfere na cor, interfere na proporção das figuras, interfere na nitidez dos objetos. Quando você está com uma luz contra, por exemplo, às vezes a gente vai num show, não consegue tirar uma foto do artista, porque tem aqueles canhões de luz que estão atrás do palco virado para a plateia. A gente não consegue enxergar. Aí solta aquela fumaça. Aí fica parecendo que nós estamos o quê? Dentro de uma sauna, né? A gente não consegue enxergar, porque as pessoas às vezes querem botar todos os efeitos de uma vez só, aí fica um negócio tipo Natal, né? Coisa mais over do que Natal não existe. Só festa de casamento. Então, é tanta coisa, às vezes, no palco, que você não consegue nem ver o artista, né? Pode ser isso, um efeito para poder chamar atenção, mas se você tem esses efeitos o tempo todo, e a fumaça, ela serve justamente para dar volume e efeito com a luz atravessando, né? Porque ela entra na luz, é tão bonito de ver, mas você tem que saber escolher, né? O que você vai colocar. E eles trabalham muito com isso, com a influência da luz no ambiente, na natureza, nos objetos. Isso é final do século XIX, por volta de 1870, 1880 em diante. A gente vai ter aí uma grande revolução na arte, e o impressionismo vai marcar essa virada da arte clássica para a arte moderna. Não é clássica, não, porque o romantismo e o realismo, que vem um pouco antes, não chegam a ser clássicos. É já uma transição, né? Mas a arte moderna vai ter esse fôlego de novos ares, de oxigenação estética, a partir do impressionismo, que vai ser um movimento que vai ser totalmente influenciado pela luz. Como esse quadro também de Monet, tá? Que ele pintou quando ele estava na Inglaterra, porque teve uma época que ele passou na Inglaterra porque ele não queria se envolver na guerra, que a França se envolvia em guerra direto. Então, para não ir para a guerra, ele foi para a Inglaterra. E aí ele pintou o fog inglês, né? Que é essa mistura de fumaça, do ar úmido, da luz do sol, da nevasca, né? Que dá essa falta de nitidez. Como a gente, quando está numa estrada e tem neblina, por exemplo, né? Então, essa falta de nitidez que a luz, quando entra em contato com outros elementos da natureza, nos dão essa ilusão. Então, a gente também pode correr o risco com uma superposição de elementos na cena, tirar a nitidez, a não ser que seja esse o nosso objetivo. Então, para a gente entender que elementos de luz sobre as formas, sobre tecidos, sobre fumaça, sobre, enfim, sobre vários outros elementos da cena, pode tirar a nitidez. E isso é bom quando é o que a gente quer, e é ruim quando é apenas o efeito, né? Então, esse quadro também é de Monet, chama Mulher com Sombrinha. Existem várias versões, porque Monet, ele pintava o mesmo quadro mais de 10 vezes, mais de 15 vezes, dependendo do quadro, como tem uma catedral, que é a Catedral de Rouen, ele pintou mais de 40 vezes, cada dia em um horário diferente, porque o sol estava numa posição diferente,
E a incidência da luz sobre os objetos fazia com que a cor do objeto mudasse. Isso é aí que eu queria chegar, né? Então, a incidência da luz, se você bota uma gelatina, dependendo da cor do figurino, dependendo da cor da maquiagem, eu posso matar o meu ator, posso matar a cena. Aí ele fazia isso, né? Monet fazia isso. Ele pegava o mesmo objeto, a mesma pessoa, com a mesma roupa ou a mesma paisagem e pintava em diferentes horas do dia, em diferentes estações do ano, porque na Europa, aqui também acontece isso, mas na Europa eles estão mais habituados a mudar totalmente a luz de acordo com a estação. Né? Agora a gente está tendo mais isso, eu sei porque no meu apartamento, no inverno, o sol não bate tanto na parede da sala. No verão, ele bate mais na parede da sala. Então, eu já aprendi isso com a observação, né? Mas, porque a inclinação fica diferente de acordo com a estação do ano, né? E Van Gogh. Vamos ver aí quem que vai achar o vídeo para colocar lá no grupo do WhatsApp. Existe um vídeo no YouTube, pequenininho. Vou fazer uma gincana agora. Gostei dessa turma bem ativa. Existe um vídeo que se chama A Dinâmica dos Fluidos, Van Gogh. É um vídeo de um cara que é físico e explica uma teoria, né? Não significa que seja verdade ou não, mas é bem legal o vídeo. Como que Van Gogh enxergava a luz. Como se ele tivesse um distúrbio na visão. Que por isso que ele faz nos quadros dele a luz com essas pinceladas que parece que elas estão em movimento, elas estão circulando. É a dinâmica dos fluidos de Van Gogh. Então, quem achar no YouTube, coloca o link lá no WhatsApp. É bem legal esse vídeo, eu sempre passo para os meus alunos, de qualquer idade, porque tem uma animaçãozinha e mostra como que Van Gogh enxergava a luz. E quem não assistiu o filme, assista Com Amor, Van Gogh. É uma animação, conta um pouco da história da vida de Van Gogh e é todo feito, foi feito por um escritório, mais um grupo de pessoas, né, um estúdio, mais de 100 artistas, tem inclusive o making of no YouTube, o filme estava no Netflix, eu não sei se tem no YouTube também. E ele é uma animação feita a partir dos quadros de Van Gogh, pintado quadro a quadro, sem computador. Eles pintam um quadro num vidro, fotografa e muda a pincelada, fotografa, muda a pincelada, é como se eles dessem movimento ao quadro de Van Gogh. Quem não assistiu, assista, porque é lindíssimo. Esse aí tem na Netflix, eu já assisti, é maravilhoso. Eu já assisti umas 10 vezes. No início, dá uma vertigenzinha, mas depois de 10 minutos você acostuma. E esse aqui é Degas. Degas era um grande impressionista também, que adorava pintar bailarinas. Então, ele ia muito a estúdios de balé, que normalmente tinham janelas enormes com vidro para ter iluminação, e nos teatros tinha uma luz mais amarelada, porque era um lampião, né? Era luz de querosene, ou luz de gás, né? Ou velas com vários tipos de cera. A gente vai ver isso quando a gente for estudar a história da iluminação. Então, aqui, ó, olha essa sala de dança de balé, por exemplo. Tem sempre a luz natural vindo, né, em direção do espaço que Degas está pintando. Teve uma exposição recente no MASP sobre Degas. Tem muito material na internet, se vocês se interessarem, tá? Reuniu várias obras. O MASP tem várias obras de Degas, inclusive tem uma das versões da bailarina, da pequena dançarina em bronze de Degas, está também no MASP. É um acervo brasileiro. E aí, para finalizar, como eu mostrei para vocês aquele espelho, existem outras obras que também, a partir de Jean Van Eyck, tem esse espelho côncavo, né? Então, que é do mesmo livro, que eu vou pegar um nome para mandar para Juliana, para mandar lá no grupo, né, que Juliana falou. Vou pegar com o Leonardo assim que eu terminar aqui, ou amanhã, porque hoje eu estou cansada, eu vou pegar e vou mandar para vocês a referência do livro.